Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados por este hobby, muito faladores e que estão sempre aqui prontos para mais uma conversa sobre jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Olá Bruno. Para vocês hoje trazemos um episódio muito fundamental, se calhar, no processo de trazer os jogos de tabuleiro às vossas mesas e para vos divertir e para nos impressionar a todos. Vamos falar claramente de contentores de transporte de jogos de tabuleiro e a importância do canal de Suez para a sobrevivência do hobby. Bem, não é bem esse o aspecto se calhar que vamos falar hoje, mas vamos falar sobre algo ainda muito mais importante. Hoje falamos sobre o processo de criação e teste de jogos de tabuleiro e para nos ajudar nesta conversa temos para vocês um fantástico convidado. Junta-se a nós diretamente de Bruxelas, onde trabalha, é arquiteto durante o dia, jogador apaixonado durante a noite e provavelmente também durante o dia e um brilhante criador de jogos de tabuleiro. Responsável por muitos jogos, entre os quais o Porto, o Rocio e com muitos mais ainda por publicar. É um prazer enorme de dar as boas-vindas ao Orlando Sá, ao nosso sofá tão geek. Olá Orlando. Olá Marco, olá pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui, principalmente para falarmos sobre um tópico como este, sobre então como é que é criar e até mesmo testar jogos de tabuleiro, tudo um processo que acho que para os nossos ouvintes que se calhar nunca passaram por essa parte, vai ser assim, também muito interessante e eu estou muito curioso desta nossa conversa também e vou mesmo passar já para uma questão que eu acho essencial, que eu me debati com ela, mas gostava de ouvir a opinião tua, do Bruno e também do Miguel. O que é que e vou passar para ti, Orlando, mesmo depois se calhar também vou dar a minha opinião sobre isto, mas o que é que nos leva a passar de jogador para criador? O que é o clique? O que é que foi para ti, por exemplo? Em primeiro lugar, tenho que dizer que fiquei um bocado surpreendido, porque eu pensava que íamos falar sobre os contentores do canal de Suez. Estou a preparar a semana toda. Não sou perito, mas como disseste que ia ser esse o tema, tive-me a informar. E agora vou ter que falar de game design. Pronto. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. O que é que leva a passar de jogador para criador? Não sei, E agora fazer a primeira referência ao João Quintela Martins neste programa. João Quintela Martins. Foi cedo. Eu lembro dele muitas vezes dizer que todos os jogadores têm um criador lá dentro, não é? Eu já ouvi dizer estas frases. Acho que é a frase de engate que ele usa para outros jogadores para se juntarem à mesa, digamos assim. Mas eu acho que é verdade, porque, por exemplo, eu, pelo menos no meu caso, mal descobri os jogos de tabuleiro modernos em mais ou menos por volta de 2012. Comecei logo também de género. Gostava de fazer um jogo, percebes? Porque até aquele momento, eu acho que cada um de nós, até aquele momento em que nós descobrimos jogos de tabuleiro modernos e que nós temos aquela ideia que os jogos de tabuleiro são só aqueles jogos clássicos que nós conhecíamos, óbvio que nenhum de nós quer fazer um Monopólio, não é? Nenhum de nós quer fazer um Trivial. Mas quando começas a descobrir que existem tantas temáticas diferentes e que os jogos podem ir até tamanhas distâncias para falar de determinadas coisas que tu nunca pensaste que podiam ser envolvidas no jogo de tabuleiro, tu começas a pensar, eu tenho determinados interesses, eu se calhar gostava de fazer um jogo acerca disto, porque eu próprio ainda não encontrei um jogo acerca disto. Só que depois, claro, qual é que é o problema? Pelo menos no meu caso, é que uma coisa é tu queres criar um jogo e outra coisa é tu não teres experiência de jogar jogos. Eu, por exemplo, comecei logo a tentar criar jogos e criei valentes porcarias porque eu não tinha qualquer tipo de experiência a jogar jogos, eu não conhecia jogos, portanto eu tinha jogado 3 ou 4 jogos quando comecei a querer criar jogos. Mas eu acho que isso acaba por ser natural. E lá está, acho que grande parte das pessoas a quem tu perguntares que são gamers, né? Que são aqueles que jogam, não aqueles que jogam apenas porque nos encontramos em família e são mais casuais, não, todos aqueles que são mesmo gamers e que já compram jogos e ocupam metade da sala com jogos de tabuleiro nas estantes. Acho que para aí metade dessas pessoas, digo eu aqui completamente de uma forma muito pouco científica, acho que para aí 50% dessas pessoas se calhar estão interessados também em criar jogos. Não sei qual é o vosso caso. Vamos fazer aqui já uma sondagem.
Bruno, vou deixar a ti. Já? Sim. Certo. Epá, sim, eu diria que no meu caso, eu quando comecei a jogar jogos de tabuleiro, estes jogos de tabuleiro modernos, eu não me ocorreu começar a pensar em fazer jogos, mas passar talvez uns 4, 5 anos em que os meus gostos mudaram. Eu jogava muitos jogos de fantasia, Ameritrash, etc. Mas foi quando eu comecei a passar a jogar mais Eurogames, em que as mecânicas prevalecem tudo o resto. Aí é que a minha cabeça explodiu, porque aí vi coisas que eu não estava à espera de ver. Comecei, mesmo os próprios jogos eram tão desafiantes que a minha cabeça derretia em alguns deles, e eu começo a ver os jogos de outra forma também. E à medida que fui jogando e jogando e jogando cada vez mais, eu diria talvez já no meu 6º ou 7º ano de hobby, é que eu começo a olhar para os jogos e começar já a arranjar defeitos e dizer eu faria assim, eu faria assado, e se um dia fizesse um jogo, eu acho que todos nós, lá está, vamos pôr sempre um defeito num jogo ou no outro, e depois começamos a pensar, e se eu fizesse desta forma? Obviamente que nós, quando começamos a pensar nisso, achamos que temos grandes ideias. Eu também já tenho talvez uns 6 protótipos aqui esquecidos, que não valem coisa nenhuma, mas que na altura, quando eu tive a ideia, pareciam-me espetaculares. E acho que é assim que as coisas surgem e as coisas vão-se fazendo. Eu também tenho este bichinho de fazer jogos e continuo nessa luta, mas foi assim que surgiu no meu caso. Eu só tenho a dizer que acho engraçado. Vocês fizeram 2 caminhos, por acaso, bastante diferentes. Tu começaste a jogar mais e depois, quando descobriste os Eurogames, é que ganhaste o bichinho que também, se calhar, também conseguiste fazer. Mas os dois têm uma parte comum, vocês os dois, no vosso caminho, que é apaixonaram-se. Foi um momento em que vocês apaixonaram por jogos de tabuleiro, que quase que instantaneamente disseram, se calhar também conseguia começar a criar aqui uns protótipos. E acho isso interessantíssimo nas vossas duas histórias. Miguel, não sei qual é a tua opinião do que tu ouviste e desta passagem também de jogador para criador, que achas que também queres partilhar? Bom, eu tenho aqui várias coisas que eu queria partilhar. Primeiro que tudo, eu acho que jogos de tabuleiro são arte. Vamos começar por aí. E arte no sentido em que quem é um criador de jogos de tabuleiro vai criar qualquer coisa do nada. Assim como qualquer pessoa que faça arte vai criar qualquer coisa a partir do nada. Pode se inspirar, pode tirar ideias de coisas que já existam, mas isso é normal, isso é construir sempre por cima das coisas que já existam e melhorar sempre um bocadinho. Mas nesse ponto eu estava a pensar nisto e depois veio-me à cabeça vários exemplos em que em várias artes isto acontece. Isto é engraçado, porque vemos isto na dança, em que temos bailarinos que depois passam a coreógrafos, por exemplo, vemos no teatro, vemos atores que passam a encenadores, vemos no desporto, em que há jogadores que passam a treinadores, e depois também vemos isto nos jogos de tabuleiro, noutro tipo de arte, em que temos jogadores que depois passam a criadores. E é engraçado, para mim foi engraçado, enquanto eu estava a pensar nisto, de ver este comparativo e de ver que isto realmente é verdade. Agora, eu não sei se isto é uma evolução natural, se há algum fascínio pelo lado de lá da cortina e de, não, eu acho que consigo fazer melhor do que o tipo que fez isto. Atenção, eu próprio estou do lado em que eu consigo olhar para um jogo e pensar, se calhar este bocadinho eu acho que ficava melhor assim ou assado, porque acho que todos aqui já fizemos playtests e toda a gente aqui já deu o seu feedback sobre os jogos e tem a sua ideia sobre, está bem, isto está giro, mas eu fazia assim. Se isso me põe do lado de eu daqui a 1 ano ou 2 eu vou pensar em fazer um jogo, hoje eu digo-te não. Acho que é demasiado trabalho e eu, pelo menos para já, eu não tenho disponibilidade para isso. O que não quer dizer que daqui a 2 ou 3 anos a gente não esteja aqui a falar de então, Miguel, o teu jogo não sei o quê. Pronto, isso depois logo se vê. Mas por enquanto eu ainda não estou nessa. Estou mais naquela do se precisarem de alguém para fazer playtest, podem falar comigo, sim senhor, porque eu dou umas ideias. É assim mesmo. Eu já vou passar à equipa. Eu adorei o ponto da evolução natural e já vamos discutir esse ponto, que acho que é um bom ponto. Só vou partilhar que para mim o bichinho
foi numa ótica de imortalização de uma ideia. Eu sempre tive este conceito ao longo de toda a minha carreira, até profissional, tentar sempre criar alguma coisa que é novo, que é ok, nunca vi isto. E de todas as coisas na minha vida que eu senti isso, olha, nunca ninguém fez isto. E eu vi isso, estou a ver isto. Eu sinto quase que tenho um dever de fazer isso acontecer, de tornar isso uma realidade. Não quero dizer que não haja mais gente a ter as mesmas ideias que eu, se calhar até ideias mais espetaculares, mas naquele momento, olho à minha volta, não vejo ninguém a fazer isso. Atenção, isto é válido para várias coisas, não é só para ter ideias. Eu olho à minha volta e não vejo alguém a fazer algo que devia ser feito, eu também sou o gajo que se levanta e que vai fazer. Não interessa o que é. Se é ajudar uma pessoa na rua, se é transformar alguma coisa numa empresa, o que for. É a mesma coisa nos jogos. Para mim o driver foi esse. Comecei a jogar muitos jogos e a pensar, olha, isto não está a ser explorado. Isto devia ser explorado. E automaticamente eu já nem faço aquela última pergunta, porque é que ninguém está a explorar? Eu automaticamente salto para o... Então Marco, bora lá fazer isso. E foi isso que me fez começar a criar alguns protótipos, como disse o exemplo do Brunesh, que é muito bom. Aqui uma gaveta com algumas ideias. No meu caso estou a fazê-los um bocado mais em blocos de notas, mas tenho blocos de notas de ideias que eu vou escrevendo. Olha, isto fazia sentido, isto aqui está. E depois de vez em quando volto ao bloco, escrevo mais umas linhas e agora já tenho, e alguns deles já tenho cartas desenhadas, já tenho as coisas todas assim mais ou menos montadas. Só ainda não fiz, se calhar não quebrei as barreiras todas, até nem sou uma pessoa muito de fazer essa coisa das barreiras, mas antes de falarmos das barreiras que de vez em quando nos prendem e que fazem com que estas ideias fiquem na prateleira ou na gaveta durante algum tempo, no meu caso no bloco de notas e não passa a protótipo tanto quanto eu gostava, se calhar esta questão da evolução natural que o Miguel levantou, eu adorava ouvir a vossa opinião, e se calhar passo já a palavra ao Orlando sobre o que é isto? Se é assim, é uma evolução natural? Porque não, tu até quase começaste por isso. Tu começaste estavas a compartilhar ao fim de 3 ou 4 jogos, quase que já estavas com um bichinho em ti. Por isso gostava de ouvir o que é que tu achas dos jogadores de evoluírem naturalmente para criadores ou não. O ponto que o Miguel fez acho que é mesmo spot on, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, mas na verdade é mesmo, se tu reparares um bocado em grande parte das manifestações artísticas, tu primeiro começas por ser o observador dessa manifestação artística e depois, na parte das vezes, queres fazer parte dela porque gostas tanto daquilo que queres fazer parte do processo. Isto faz o melhor criador, achas que isto faz o melhor criador no fundo por ter sido diretamente impactado antes de impactares, no fundo, é isso que acho que não há possibilidade de seres tu criares impacto sem antes ter sido impactado, digamos assim. Sim. É impossível, porque tu primeiro tens que absorver, tens que ter um determinado grau de conhecimento de algo para poderes começar a criar algo. E um dos problemas que eu acho do game design, digamos assim, é também porque estamos a falar de algo que é bastante novo e recente. Se nós pensarmos há 20 anos atrás, praticamente não se falava em game design. E praticamente não há uma licenciatura em game design, não há uma universidade em que tu entras e passados 4 anos sais com o master em game design. E então, no fundo, todas as pessoas que foram desenhando jogos foram criando um processo um bocado autodidata, digamos assim. Mas claro, tudo isso vem com o processo de que tens de conhecer muito a matéria sobre a qual queres criar algo impactante. E é engraçado aquilo que tu disseste de facto tu veres, não há algo sobre isto, eu vou tentar criar algo sobre isso. E isso é também, no meu caso, também foi aquilo que sempre me motivou. Mas eu acho que também chega a uma certa altura que quando tu realmente o queres fazer, tu primeiro tens que aprender a lidar com os utensílios básicos antes de poderes criar algo que de facto venha a criar um impacto mais à frente. É quase como tu querias escrever um romance que cria um impacto e tu ainda estás a aprender como é que tu juntas as palavras. E por exemplo,
no meu caso pessoal, eu descobri ao final para aí de 5 anos a criar protótipos, que depois aquilo não dava em nada, que o meu problema era a falta de reflexão crítica sobre a matéria sobre a qual eu estava a tentar criar algo. Okay. E então foi quando eu enveredei mais por tentar primeiro ler todos os livros de regras que existiam à face do planeta naquela altura para tentar absorver coisas, quase como se fosse uma pesquisa científica. Depois comecei um canal onde o meu objetivo com o canal era um bocado tipo de desmembrar os jogos para tentar perceber como é que as partes encaixavam umas nas outras, e só passado algum tempo é que eu comecei a perceber do género, ok, isto encaixa aqui, e há uma série de coisas que tu deves fazer, digamos assim, para que tu possas juntar essas palavras que eu estava a falar e que possa criar um texto. Lá está. Depois tu crias o texto vai ser lido por outras pessoas e pode ser um texto banal, pode ser um texto absolutamente extraordinário, mas isso já é algo que já foge um bocado àquilo que tu possas controlar. O que tu podes controlar numa primeira instância é a construção do texto em si e as regras que tu precisas para que o texto seja construído. Portanto, eu não sei se divaguei aqui muito. Não. Eu ia-te perguntar até. Então tu estás a dizer que tu até começas por resumir o teu jogo quase num vou-lhe chamar um pseudo-livro de regras, no fundo, não é? Quer dizer, o primário, não é? Para ti nem é o jogo em si, é a materialização desse jogo de forma a tu explicares a alguém. Por acaso, já agora, o meu processo não foi nada assim e estou muito curioso por essa parte. Engraçado. Não é bem nesse sentido que estás a referir. Okay. Eu estava a falar mais metaforicamente. Ok. Eu estava a usar palavras metaforicamente para descrever mecanismos. Já percebi. Estás a perceber? Daí eu estar a pensar se eu estava a divagar demais, porque eu às vezes tenho esse problema. Eu estava a usar as palavras como se fossem mecanismos. Tu precisares primeiro compreender os mecanismos, digamos assim, para depois os poderes encaixar entre eles. E lá está o meu processo, por exemplo, de ler muitos livros de regras, foi tentar perceber dentro dos livros de regras e dos jogos como é que eram esses mecanismos, como é que tu podias descrever esses mecanismos e tentar perceber, na maior parte dos casos, jogando o maior número de jogos possíveis, como é que aquele mecanismo se materializava numa experiência de jogo, porque no final o que nós estamos a falar é da criação de uma experiência de jogo, assim como um balé, tu tens ensaios e a performance é, digamos, no nosso caso, jogos de tabuleiro, é tal experiência que vai ser absorvida por outras pessoas. Era nesse sentido que eu estava a falar, de tentar compreender por exemplo, se tu reduzires o jogo um bocado a engrenagens e os mecanismos que fazem parte do jogo são, por exemplo, se pensares que um jogo é um relógio e se pensares que as peças que compõem os relógios são as pequenas engrenagens que encaixam umas nas outras e quando rodas uma, rodas outras, depois tu tens jogos que têm 2 ou 3 engrenagens e tens jogos que têm imensas engrenagens. Tipo só que tens exato, e literalmente lá está, o Tzolk'in é um caso em que provavelmente literal e metaforicamente estamos a falar da mesma coisa, mas no fundo se tu pensares nisso, tu tens que compreender como é que vais fazer as peças rodar e qual é o resultado final que essas peças rodam. E é óbvio que ninguém sabe qual é a fórmula correta, digamos assim. Não há nenhum designer que crie um jogo e saiba como é que ele vai funcionar na mesa. Tu, à medida que vais criando mais jogos, vais tendo mais experiência, mas tipo, tu não consegues antecipar muitas das interações que os jogadores vão ter com o jogo. Tu tens casos clássicos de jogos que saem e depois, passado alguns tempos, o designer tem que fazer quase como um patch, porque por simplesmente os diferentes tipos de pessoas começaram a jogar aquele jogo, diferentes dos grupos que testaram o jogo, e as dinâmicas das pessoas com o próprio jogo às vezes levam a descobrir coisas como estratégias que podem criar ou loops infinitos ou uma estratégia completamente vencedor. Portanto, mas isso depois também nos leva a um ponto interessante e podemos já até abordá-lo. E até não sei se o Bruno também quer comentar ainda este tópico de o que é este processo de criação. Eu imaginei que sim, mas já vamos falar então também dos testes a seguir. Mas força, Bruno. Em relação aqui à evolução natural, quando estou a ouvir ao Miguel e ao Orlando, vocês disseram coisas que me fizeram pensar enquanto estamos aqui a conversar.
eu também sou treinador de basquete para além de jogador e antes de ser treinador fui jogador. E para ser treinador tive que me certificar. E existe um curso que me dá essa capacitação, essa certificação para dar treinos. No entanto, antes de eu ter essa certificação, eu era apenas um treinador de bancada, que tem experiência, que acha que sabe tudo, mas que me faltam as bases. As bases da experiência eu tenho, mas as bases mais técnicas, mais teóricas, tudo aquilo que eu achava que sabia e que se calhar há mais algumas linhas que eu teria que apreender para depois conseguir passar aos atletas tudo aquilo que eu acho que sei, mas que se calhar não sei passar da melhor forma. Eu agora estava a ver... Aqui, nesta parte dos jogos de tabuleiro, não existe esta certificação. Quer dizer, existe em alguns países, existem cursos de gamificação, etc. Mas acho que não é por aí. Acho que ainda estamos ainda num nível em que somos um pouco autodidatas, mas ao mesmo tempo temos que nos preparar para podermos sermos designers. E a preparação tem a ver com a análise, tem a ver com ver muitos jogos, jogar muitos jogos, ler artigos de designers que explicam como fazem os jogos, etc. Porque senão vamos ser apenas treinadores de bancada que estão a fazer apenas testes, até testarem coisas, e às vezes até funciona bem, mas na maior parte das vezes não funciona, e por isso se calhar é que eu tenho tanta coisa aqui na gaveta que não funciona. Mas acho que ainda é um pouco assim. Acho que ainda faz parte muito do individualismo da pessoa, de tentar criar por si próprio. Obviamente que a experiência ajuda. Nesse caso é um bocadinho diferente. Lá está o paralelismo em relação ao jogador-treinador e aqui ao jogador-designer. Acho que há uma pequena diferença que pode ser grande, e foi curioso ver o Miguel a falar sobre isto e depois o Orlando a falar sobre as bases, e para mim as bases é um pouco isto, é informar-nos para além daquilo que é óbvio. Não é só jogar. Jogar ajuda bastante e a experiência é quase tudo, mas a preparação, para mim a preparação é nós aprendermos com quem já fez, e isso já vai um bocadinho para além do óbvio, e acho que é um pouco por aí. Mas vocês até estão a levantar um ponto que eu gostava de sublinhar e até de iterar sobre ele, que é: nós, efetivamente, como jogadores, nada vamos ficar habilitados para ser criadores. Vocês estão a falar, e é verdade, algum conforto em eu já ter jogado algumas mecânicas só para não fazer asneiras, não é? Quer dizer, há coisas que se calhar eu escusava de ir atrás, mas isso não está escrito lá. Eu não consigo entender, a partir de um jogo que estou a jogar, o protótipo que foi completamente ao lado antes da versão que chegou à minha mesa. E já vamos se calhar falar sobre como testar e como é que se afina estes jogos, mas a realidade, há algumas barreiras que não sei quem nos está a ouvir, que se calhar está a pensar neste momento: realmente eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro, se calhar podia ser um criador, mas depois está a pensar: se calhar não é bem o que vocês estão a dizer que me impede. Eu já joguei, tem ali, olha, se calhar quem nos está a ouvir está a olhar para a estante ao lado e está a dizer: olha, estou a ver ali 200 jogos ali em cima, e mesmo assim continuo a não saber criar o meu jogo. Porque há efetivamente algumas barreiras para começar. Tu falaste na certificação, e isso é tipicamente um caminho profissional que as pessoas fazem, não é? As pessoas vão para a universidade porque querem um dia ser engenheiros, querem ser médicos, e não é se calhar a ver vídeos no YouTube que eles vão ser médicos. Precisam de alguma certificação, precisam de algum... Esperemos que não. Esperemos que não. Mas há efetivamente um valor da formação, ok? E que vocês disseram muito bem. O próprio Orlando estava a dizer, há 20 anos atrás nem se falava disto, não é? O que é que era criar um jogo de tabuleiro? Quem é que queria ser criador de jogo de tabuleiro há 20 anos atrás? Nem sequer, se calhar, olhávamos para os jogos de uma maneira muito diferente, apesar de, na minha opinião, já existia muita coisa. Já havia jogos muito ao lado. Existia muita teoria de jogo. E teoria de jogo, desculpa interromper-te, Marco, mas teoria de jogo sempre existiu. E existem muitos escritos teóricos acerca disso. Mas estamos a falar em teoria de jogo em geral, que engloba jogos de cartas, casinos, toda uma série de coisas. E é mais sobre a sorte, no fundo. Exatamente, mais sobre a sorte, sobre os comportamentos dos jogadores. Mas, por exemplo, se tu quiseres teorizar e ler teoria acerca de mecanismos de jogos em jogos de tabuleiro modernos, não há muita coisa que tu possas encontrar. Começa a haver cada vez mais, mas não é que tu possas ter 50 livros que te falem acerca disso com visões completamente distintas.
há pouca coisa. O estudo é muito matemático, no fundo é estatístico, e a teoria do jogo veio-nos desbloquear agora mercados, economia e muitas outras coisas que foram. O John Nash, por exemplo, é um dos pais dos grandes teoremas de jogo, e criou até o dilema de prisioneiro e outras coisas que eu próprio estudei na Faculdade de Engenharia. Malta de Economia estuda isso para gestão de mercados. Há N aplicações disto, mas não é criar um jogo de tabuleiro. Eu li o teorema de Nash e não acho que seja por causa disso que consigo entender como é que um area control funciona e o que é que eu devia combinar com essa mecânica para ter um bom jogo. Eu acho que essas são as dúvidas, e acho que há muita barreira aí para onde. Eu lembro-me, eu vou fazer aqui um paralelo. Eu comecei a criar e a investigar até na altura videojogos. E os videojogos têm uma coisa chamada o Gama Sutra. O Gama Sutra é basicamente um site online onde toda a gente do mundo dos videojogos independente, já na altura quando eu estava a estudar, publicava ideias e coisas que foi testando, e motores de coisas tecnológicas, motores de render que foi usando, como é que se fazia texturas de sei lá, de tecido, por exemplo, coisas muito alternativas, que na altura eram alternativas, agora há para aí boas, mas na altura eu andava lá a ver. Hoje a comunidade dos jogos não tem se calhar tão forte um sítio, um Gama Sutra dos jogos de tabuleiro, e também não existe formação efetiva para isso. Isto pode ser, para quem nos está a ouvir, se calhar um impedimento, mas acho que não devia ser, ou melhor, queria passar uma mensagem, isto não impede ninguém, porque a realidade é que eu falo por mim, já tenho dito a algumas pessoas, e algumas pessoas já me têm empurrado também para falar sobre a questão de eu estar a tentar criar os meus jogos. A realidade é que a comunidade toda me tem ajudado. Não me falta pessoas. O próprio Orlando, quando eu lhe falei, e lembro-me disto, Orlando, nós estávamos os dois ali para os lados de Coimbra a falar, e eu a dizer que estava a pensar começar a criar um protótipo. De um momento para o outro já sabia. Eu nunca tinha ouvido falar do Tabletopia, já tinha o Orlando a dizer-me: olha, eu crio no Tabletopia, isto é assim, assim, assim. E existe, só que se calhar não está nos livros, não está na internet, está nas pessoas ainda. Mas estas pessoas estão... E, epá, eu não sou grande especialista, eu estou disponível para ajudar. Pelo menos já sei trabalhar com o Tabletop e com o Tabletop Simulator. Já ajudei alguns criadores que me vieram falar que queriam criar protótipos, e eu, pronto, bora lá. Eu ajudo a criar isso, já andei a aprender. E acho que é um bocado essa parte. As barreiras de vez em quando estão porque as pessoas não perguntam e não falam, porque estão se calhar habituadas a ver as coisas. Não sei se, Orlando, tens sido muito abordado, pelo menos uma pessoa já te abordou, que eu sei que fui eu. mas pronto. Não, por acaso não. E não é que eu crie alguma distância. Quando as pessoas falam comigo, eu normalmente costumo sugerir e dar sugestões, até porque eu acho que se calhar o que falta é se calhar um grupo de criadores, não sei. E sei que existe um grupo de WhatsApp da Arcádia Lusitana, que foi feito há uns tempos atrás, mas se calhar falta se calhar um fórum, falta se calhar um grupo mais inclusivo, estruturado, digamos assim, de criadores, onde possa haver esses recursos, até por coisas básicas. Se uma pessoa for abordada por uma editora, se a editora lhe propor um contrato, o que é standard, o que é que não é standard, estás a perceber? Porque muitas dessas coisas são ainda tabu. E se calhar fazia falta um grupo organizado em que. Só que eu acho que tenho um bocado a ideia também que existe um bocado de gatekeeping, digamos assim, relativamente à criação, porque de facto criar algo e conseguir materializar algo é um processo complicado, mas eu às vezes sinto também, se calhar um bocado da parte dos criadores, que como eles tiveram que passar por esse processo complicado, qualquer pessoa que diz eu quero ser um criador, se calhar pode ser um bocado olhado de lado, como a quem, pá, tu ainda não sabes aquilo que te vais te meter, ainda tens que passar por uma praxe, tens que passar por... Mas não, porque de facto há muitas pessoas que pensam que querem criar um jogo e pensam que um jogo é uma ideia e são uma franja. Mas há outras pessoas que, se tu lhe des o aconselhamento, eles vão fazer o caminho todo porque eles são motivados para o fazer. E eu acho que se calhar o que falta mesmo é uma estrutura comum que possa unir pessoal já com experiência em fazer e pessoal que quer fazer. Portanto,
se alguém quiser criar uma estrutura dessas, estou mais do que disponível para ajudar. Espetacular. Olha, não tivesse aqui a malta da DICE aqui também. Já estou a sentir o desafio. Não fosse eu agora também. Mais um projeto para 2021. Estou a ver que sim. Não, mas eu reconheço o valor disto enorme. Claro que sim. Porque a realidade é, nós já temos feito a parte de playtesting e se calhar já vamos shiftar também a nossa conversa para cobrirmos essa parte, mas já temos feito essa parte do playtesting que se calhar é mais fácil no fundo organizar-nos, porque existe já mais coisas estruturadas por parte do criador que precisa de algum feedback e precisa deste output. A realidade é que ainda não existe essa estrutura para ser eficaz e efetivo na componente da criação, isto é, como é que uma pessoa que não sabe nada vai aonde? Como é que ela chega? Que tipo de perguntas é que ela tem? Eu acho que há aqui muito a explorar e adorei esta primeira parte e a nossa partilha nisso, porque fomos tocar exatamente se calhar no ponto. Os próprios erros, desculpa interromper-te, próprios erros a ver quase como uma lista de erros comuns que podes fazer. É uma coisa importante. Eu posso passar horas a explicar todos os erros que eu cometi no início e que tive que aprender. Agora, não é preciso que as pessoas tenham que passar também pelo mesmo processo de ir contra a própria parede, quando já sabes que tem ali uma parede e se tu lhe explicares, ok, tens uma parede à tua frente, vai pelo outro lado. Se calhar estás a cortar algum tempo e algum sofrimento a essas pessoas. Eu não sou a favor de que todos nós temos que sofrer para poder alcançar algo. Portanto, exato. E o contrário também, não precisamos todos seguir o mesmo caminho. O facto de existir efetivamente as lições do Orlando ali partilhadas com toda a gente não quer dizer que a partir de agora todos nós temos que fazer jogos exatamente seguindo o mesmo caminho. Mas agora, a mim pessoalmente dá-me imensa segurança estar a caminhar e decidir: ok, alguém já fez este caminho e eu decido ir pela esquerda neste momento porque é o que me faz mais sentido. Mas pelo menos sei o que é que já existe pela direita, por isso eu não fiz esse caminho consciente. Outra coisa é, eu escolhi um caminho qualquer porque não conheço mais nenhum e estou a andar um bocado às cabeçadas. É bastante diferente. E acho que isso também pode estar a impedir, e vou aqui ser sincero, não sei efetivamente se é o caso ou não, mas pode estar a impedir muitos jogos de não estarem a existir agora porque as pessoas não têm medo, têm barreiras, veem estas barreiras. Nem toda a gente tem autodeterminação para fazer alguma coisa para o qual não existe um guia, nem tem a quem dar a mão para pedir ajuda. E pronto, isso infelizmente, e não sei se são as editoras que deviam estar a fazer isso já agora. Não falamos nisto nesse ângulo, mas não sei se são as editoras que deviam estar a criar isto. Isto é uma questão da comunidade e devia ser a comunidade. As editoras fazem parte do processo, não deviam ser o início e o fim do mesmo processo. Isto é a minha opinião pessoal. Não sei já agora, Orlando, tu que já criaste e já tiveste os dois lados, fizeste o caminho sozinho, chegaste até a publicar um print and play teu e já fizeste o caminho de editora. Acho que não devia ser uma editora essencial neste processo, por isso não pode também ser o início e o fim de todos os processos, não é? Não, eu acho que as editoras são também importantes nesse processo. Claro. E isso era uma coisa que também, se eu pudesse dar um conselho a alguém, é se as pessoas puderem desenvolver jogos diretamente também com editoras e absorverem o know-how que uma editora tem de desenvolver os jogos, é algo que o vai enriquecer enquanto autor. Porque, por exemplo, sem estar a divagar muito, tu vês hoje em dia inúmeros jogos que são lançados em Kickstarter e que não passam pelo processo de desenvolvimento tradicional de uma editora e que depois resultam, quando são lançados, às vezes em alguns falhanços em termos de gameplay, digamos assim, porque houve pessoas que quiseram saltar alguns passos, digamos assim, não é? Tipo, tu já tens uma noção de como é que conduzes o carro, então dizes assim, então eu não vou. Então, eu já sei como é que conduz um carro, mas eu não vou ter aulas para conduzir este carro, como vou conduzir um autocarro e depois às vezes tipo o autocarro espeta-se de frente e muitas vezes vês, e há exemplos contrários também, há muitas pessoas que seguiram só o processo de Kickstarter e através de um processo de auto-enriquecimento pessoal a nível de conhecimento conseguiram chegar lá, mas há muitos casos falhados por causa das pessoas querem também saltar esse passo. E portanto também um dos conselhos que eu daria, se tu tiveres a oportunidade de trabalhar com developers, pessoas que trabalharam e que fizeram esse processo todos dos jogos, é quase como teres um professor que também te está a dizer, olha, nesta fase nós damos estes passos. Agora, mais tarde, quando tiveres esse conhecimento, tu é que decides como é que dás
espaços, tal como disseste, estás para a esquerda, estás para a direita, mas primeiro tens que ter também um bocado, ser uma espécie de um tutor a dizer-te: opá, se tu fosse para ali, vais cair num buraco e depois tens que voltar para trás novamente. Portanto, acho que as editoras têm também esse papel importante, mas as editoras, se quiseres também que dê a minha opinião pessoal, as editoras também são. É um negócio, regra geral, para 95% das editoras, tão pouco lucrativo, digamos assim, que é mais uma questão de quase de uma paixão pelas pessoas que estão à frente das editoras. E que falta na maior parte das editoras os recursos para teres esse nível de estrutura e de profissionalização que, por exemplo, tu vês em companhias de jogos de vídeo e outras coisas que faturam. O budget é louco. Exato, percebes? Nós aqui estamos a falar em muitos casos de one-man show na maior parte das editoras, portanto, às vezes também é um bocado difícil esperar que as próprias editoras vão andar à procura dos autores, criar também e dar suporte às associações de autores para fazer isso. Já tem tanta coisa no prato deles para gerir que é complicado gerir isso tudo. Bom ponto. Bruno, eu ia passar aqui para a parte dos testes e também perguntar a primeira discussão, se calhar, e que eu sei que tu fizeste até bastantes protótipos físicos, era o que é que vocês acham? Vou lançar aqui para a mesa, começando por ti, Bruno. O que é que achas? Físico ou digital? Vou lá já misturar os dois termos e tudo. No meu caso, os protótipos que eu faço, e não sei se o faço bem, porque muita gente diz que não deveria fazê-lo, mas eu faço sempre de forma digital, mas depois para o pôr na mesa. Eu não gosto de fazer protótipos à mão, porque não gosto de fazer playtestings de coisas que não me soem minimamente preparado para ser jogável, nem que seja pela arte, alguma coisa que visualmente não pareça um jogo. E eu não gosto de fazer aos outros aquilo que eu não gosto que me façam a mim. E portanto eu confesso, eu perco imenso tempo com coisas que não fazem sentido nenhum. O verso da carta, que não tem nada assim de interesse e que não vai ter impacto sobre o gameplay, mas enquanto eu não encontrei o verso da capa que eu quero, eu demoro ali um montão de tempos e ando ali a atrasar o processo. No entanto, sei que agora com a pandemia isto tornou-se numa ferramenta muito útil, tanto o Tabletop como o Tabletop Simulator, e criar jogos lá foi realmente quase um salva-vidas, porque eu não tinha formas de testar jogos se não fosse dessa forma. Mas a minha preocupação quando eu faço um protótipo, e no meu último caso, no jogo que eu agora que eu estou a trabalhar, eu filo de forma digital para poder testar, mas quando o fiz não foi para que ele ficasse pronto de forma digital, mas sim para o sentir na mesa. Não há, e isto para mim, não há comparação entre jogar um jogo na mesa e jogar numa plataforma digital. E portanto, quando eu faço as coisas, estou a pensar no que se vai passar na mesa e não no que se vai passar numa plataforma digital. Mas neste momento, confesso que se não fosse as plataformas digitais, se eu não arranjasse uma forma de se conseguir pôr tanto na mesa como na plataforma digital, provavelmente eu como designer neste momento a tentar criar um jogo, estaria provavelmente com um grave problema, a ter que esperar que deixassem sair à rua, que as pessoas pudessem também juntar-se para experimentar jogos. Ok, um bom ponto. O Miguel, não do ponto de vista de criação, mas do ponto de vista de teste, e tu tens feito parte da nossa equipa de playtests bastante assiduamente. Como é que tu, tanto no momento em que nós testamos fisicamente os jogos, pré-pandemia, vamos dizer assim, e depois pós-pandemia, quando estamos a fazer os nossos playtests com os criadores digitalmente, o que é que tu, do lado do tester, o que é que tu achaste que era mais interessante? Ou vantagens e desvantagens? Os jogos físicos, é como eu digo, a vantagem para mim dos jogos físicos é tu poderes sentir os componentes e tu estares fisicamente e estares completamente disponível para aquilo, porque estás a tirar o teu tempo para ir a um sítio qualquer para testar um jogo. Ok. Agora, a parte digital a mim não me choca nada, assim como não me choca nada também, Bruno, desculpa lá, eu sei que tu tens imenso trabalho com isso, mas
se a carta no verso tiver um fundo branco, para mim é-me igual. Mas atenção, sou eu. Assim. Mas atenção, sou eu. Porque pode haver muita gente que também olhe para aquilo e diga: epá, mas este gajo nem sequer teve o trabalho de pôr aqui um fundo na carta para isto ficar minimamente bonito. Eu não quero saber porquê? Porque eu percebo que isso pode vir depois. E que o que estamos a testar ali é a mecânica do jogo, é como é que o jogo se integra com, etc. E portanto a arte vem depois, ou pode vir depois. E portanto eu percebo o que é que eu estou a testar. Mas sou eu. E tens razão, é um preciosismo, mas é daqueles preciosismos que eu não consigo. Às vezes não é, percebes? Mas é que às vezes não é. Para mim é um preciosismo, mas para ti não é, e para outras pessoas também pode não ser. E portanto eu percebo essa preocupação. Para mim não é, mas repara, para mim testar um jogo de tabuleiro é quase como testar um software. Aquilo pode ficar lindíssimo. Pode ser a melhor coisa do mundo, pode ficar lindíssimo, certo? Mas se me pedirem, olha, clica ali no botão e vê o que é que acontece, olha, isto depois no final tem que dar isto. Se não der, está mal, é só isso. Pronto. Agora, se o botão é azul, ou se é branco, ou se é cinzento, não me interessa. Isso, alguém que faça. Percebes? Eu acho que isso também depende do tipo de pessoa, porque eu já experimentei o mesmo jogo em papel e a caneta, e o jogo já com cartão impresso, tudo já mais bonitinho, sem mudanças mecânicas, e a experiência foi completamente diferente. Por isso é que eu estou a dizer, mas se calhar sou eu, e se calhar tu dirias que não era preciso fazer isto, só tiveste a gastar papel. Pois, certo, não, certo. Mas já agora, pegando na parte do digital versus físico. O digital, obviamente, que veio ajudar, especialmente agora na pandemia, até porque tu consegues, inclusive, marcar jogos ou sessões de testes com pessoas que não podem estar fisicamente, não é? Quer dizer, e já nem pego. Noutras geografias? Já nem pego aqui no caso do Orlando, não é? Que não está em Portugal, já nem pego nesse caso, mas quer dizer, se tu estás a testar um jogo em Lisboa, tu podes facilmente juntar um que está no Porto, outro em Évora e o Orlando que está em Bruxelas, não é? Quer dizer, isto não era possível há bem pouco tempo. É verdade, e eu vou passar aqui a palavra também ao Orlando para ouvir qual é a opinião dele, porque eu acho que temos aqui até os dois mundos. Eu sei que já tive uma conversa com o Orlando onde ele próprio me recomendou para começar até digitalmente, mas desse ponto nós na DICE até, partilhando com os nossos ouvintes, efetivamente começamos no início a fazer só playtests físicos, e hoje em dia estamos a receber pedidos de todo o mundo, all around the world. Pensem até nos cenários como nós estarmos com criadores que nunca nem sequer conhecem Portugal, nunca tiveram em Portugal, e estão a pedir ajuda a uma equipa portuguesa para fazer os testes. Por isso seria impossível, seria completamente impossível fora do mundo digital, no mundo só físico. Mas Orlando, o que é que tu achas então para prototipar físico versus digital, vantagens de um mundo versus o outro? O que é que tu costumas tirar de um caso e do outro que vês que é essencial físico versus o digital, só me traz no mundo digital? Eu, tal como o Bruno disse, eu também começo todos os meus protótipos agora de forma digital, com o intuito de os transformar em protótipos físicos. Okay. Por várias razões. A primeira delas é que eu, com um protótipo digital, e pegando na questão da arte, eu percebo o que é que o Bruno diz, mas eu, por exemplo, tenho uma abordagem diferente. Os meus protótipos são todos brancos e só têm iconografia. A única coisa que eu perco tempo nos meus protótipos é desenvolver iconografia, porque depois a iconografia que eu dou normalmente vai ser usada pelo ilustrador, e portanto eu já lhe estou a indicar como é que eu quero, onde é que eu quero que os ícones apareçam, quase como se eu estivesse a construir uma espécie de um interface, digamos assim. É aí que eu me foco, não na arte, por uma questão que é, eu também tenho um bocado a teoria de quanto mais feio o jogo for e mais divertimento as pessoas tiverem na mesa, significa que eu estou no bom caminho, porque tu aí consegues filtrar que a experiência do jogo é boa, e é a experiência do jogo que está a dar divertimento às pessoas e não tudo o resto. Se eu conseguir
minis? Não metes minis logo no protótipo? Não percebo. Vendia logo. Portanto, em última análise, tu sabes, se as pessoas se divertiram a jogar o jogo e o jogo é um protótipo branco só com cubos e não é nada, e tu sabes que ele a apresentação final vai ser muito melhor, portanto sabes que a experiência do jogo vai melhorar porque tu ali já conseguiste atingir os mínimos, digamos assim. Mas porque é que eu também o crio digitalmente? Eu crio digitalmente ao início porque primeiro o digital facilita, porque criar fisicamente demora muito mais tempo, mas também porque eu tenho a possibilidade primeiro de o testar várias vezes a solo. E quando eu testo a solo, não é modo solo, testo a solo jogando por 2 ou 3 jogadores e tento-lhes dar personalidades diferentes a cada um, como este é o gajo chato que tenta sempre lixar os outros, este é o gajo analítico que vai ali tentar fazer o máximo de pontos possíveis e seguindo sempre uma estratégia do início ao fim, criando este tipo de personalidades para ver se numa primeira instância existe alguma coisa no jogo que esteja de certa forma broken, não é? Como nós costumamos dizer. Porque eu próprio antigamente, antes de, lá está, cometendo todos os erros, voltando à lista de erros, por exemplo, eu posso dizer, uma vez eu cheguei a fazer um jogo em que tive a cortar 500 cartas e ilustrar 500 cartas e depois a plastificar 500 cartas, e, portanto, foi um entusiasmo. E perdi horas e horas e horas a fazer noites e noites a fazer isto, e lá está, enfiado no quarto a fazer isto, e a minha mulher a pensar que aquele gajo está ali a fazer durante horas e horas e horas, até que eu lhe disse, mas tu vais ver quando jogarmos isto vai ser uma coisa assim brutal. E depois chamei os amigos e fizemos o teste cá em casa e o jogo era horrível. Ao final de 15 minutos e consegui-me perceber que o jogo era horrível, consegui perceber na cara da minha mulher que ela sabia que o jogo era horrível. Pior do que isso, ela devia estar a pensar, este gajo andou as últimas 2 semanas enfiado no quarto todas as noites a fazer esta porcaria. E então a partir daí eu comecei, não, eu tenho que ser um bocado mais rigoroso com aquilo que eu vou transformar em parte física, porque a parte física demora muito tempo. E depois quando de facto veio o digital, isso ajudou bastante, porque eu consegui de certa forma fazer uma certa filtragem, tal como disse o Bruno, ao jogo, antes de eu apresentar a outras pessoas e não ter aquela experiência embaraçosa de as pessoas começarem a jogar o jogo e alguém ao final de um turno dizer, se eu fizer assim isto parte esta coisa, e tu ficas assim, bom, vou fazer um protótipo novo. São mais 500 cartas. Portanto, essa primeira filtragem no digital funciona muito bem. Sim. E depois quando essa filtragem no digital está feita, eu aí costumo fazer os protótipos físicos. E o playtest, eu prefiro obviamente fazer um playtest físico, mas lá está, durante a pandemia fui obrigado a fazer muitos playtests digitais. Permitiu de facto estar aqui em Bruxelas e estar a jogar com pessoas em Portugal, mas por outro lado, tendo a experiência pré-pandemia dos playtests físicos, há uma coisa essencial que é a linguagem corporal das pessoas que não consegues absorver quando estás a jogar um protótipo digital. E eu tirei muita informação nos jogos que desenvolvi anteriormente, tendo em conta a linguagem corporal das pessoas, porque tu consegues ver quais são as partes do jogo em que as pessoas desconectam, quais são as partes do jogo em que as pessoas estão todas em cima do tabuleiro, e tu, enquanto criador, queres cortar ao máximo as partes em que as pessoas desconectam e queres amplificar ao máximo as partes em que as pessoas estão completamente conectadas. No digital tu não tens essa, no playtest digital tu não tens essa possibilidade. Portanto, é uma mistura das duas. É uma mistura das duas. Eu começo digitalmente para transformar em físico e tento ter o máximo possível de playtest físico, sabendo que ultimamente isso não é uma grande opção. Claro. Pá, eu estou aqui a tomar notas de algumas destas opiniões, confesso. Até porque, assim, eu já tenho feito alguns playtests, a nossa equipa tem feito agora só digitais, e consigo comparar com o momento onde nós estávamos a fazer físicos. E uma das coisas que eu senti diferente é que primeiro, o tempo de jogo é completamente diferente. Não sinto que estou a dar um feedback aos nossos criadores que sejam eficazes. Pá, olha, demoramos 1 hora a jogar este jogo. Mas de vez em quando para fazer setups complicados que sejam todos em protótipo, que não estão scriptados, esqueçam lá o tempo de setup, porque se calhar isto físico demorava 10 minutos e estou aqui a fazer meia hora de setup só para conseguir fazer mais ou menos alguma coisa. Depois, movimentos de peças assim esquisitos ou estranhos, ardeu no digital e no físico. De vez em quando até criam frustração digitalmente, e eu estou ali a lutar contra uma frustração num protótipo, e atenção, isto aconteceu, eu estar a lutar contra a frustração de tentar mexer a carta, metê-la por baixo da outra porque tem uma mecânica não sei o quê, isto aqui está a ser completamente broken. Meter uma carta por baixo da outra fisicamente é
slide, está feito, acabou. Eu nem sequer penso nisto, não há frustração possível. E pequenas mecânicas que são básicas digitalmente não funcionam. E depois estamos a testar um feedback de um jogo e a nossa matriz até tem várias componentes do ponto de vista da avaliação para a equipa, principalmente por causa disso, para podermos avaliar cada uma das componentes separadamente e não dar um feedback que diga assim, olha, eu acho que isto está broken. Não está, eu acho que não funciona digitalmente, mas também o objetivo provavelmente não é lançar um jogo digital, porque não estávamos aqui a fazer um playtest para um jogo de tabuleiro físico. Por isso está tudo ok. Isso é o meu primeiro feedback. O meu segundo é que, como criador potencial um dia, se calhar, não se sabe, eu estava a dar um jeitaço do caraças fazer isto digitalmente. É muito rápido, é mesmo muito rápido. Vocês estavam a falar em 500 cartas. Um dos protótipos que estou a fazer já vai, se calhar, nas centenas de cartas. Não chegou às 500 cartas, Orlando. O meu primeiro não vai, acho que não vai chegar. Mas eu estou a fazê-los muito rapidamente. Faço decks separados, muito rápido digitalmente. Seja em Tabletop Simulator, seja em Tabletopia. E se bem que com o Tabletop Simulator acho que ainda é mais rápido, na minha opinião. Mas pronto, mas isto é o digital a tentar ter uma vantagem aqui, e eu adorei o ponto de vista que o Orlando deu de eu faço digital para conseguir acelerar no início com o objetivo de chegar a um físico mais, vou dizer, fidedigno. Tu não usaste a palavra, mas no fundo era isso. Eu só repeti aquilo que o Bruno disse, porque ele disse acertadamente isso, portanto esse caminho está mais do que correto. Exato. Mas no fundo é criar um protótipo fidedigno que seja rápido, e eu depois também sou um fã do Agile e do Rapid Prototyping e do MVP e de toda essa filosofia Lean, e realmente andarmos a ter muito trabalho de produção para todos os efeitos. É duro, efetivamente, para depois chegar ao fim. E a tua história é assim um bocado triste, né? Quer dizer, chegaste ao fim daquilo de 500 cartas e disseste, ok, vou ter que meter isto. Foi apenas 15 minutos de jogo, deu para perceber que o jogo era uma porcaria, porque em vez de testar o jogo, entusiasmei-me a fazer as cartas do jogo e desenvolver aquilo. Este poder, agora vou acrescentar este. Porque é aquela coisa básica de quem jogou poucos jogos até aquele momento e está entusiasmado, e é perfeitamente natural. Mas lá está, se calhar se eu tivesse feito 10 cartas e tivesse experimentado com as 10 cartas, se calhar tinha chegado à mesma conclusão com as 500 cartas, e lá está. Por isso, voltando àquilo que dissemos no início, se calhar temos um sítio onde os autores que já publicaram já cometeram erros de palmatória como estes, possam dizer, cuidado com isto, porque isto não é saudável. Isto não é saudável, muito bom. Marco, já agora deixa-me só comentar o teu primeiro ponto, que é bastante curioso, que é o facto de tu, numa plataforma digital, tu teres o obstáculo da própria plataforma. E eu, quando ando a fazer testes digitais, eu tenho dois tipos de utilizadores: aqueles que são muito ágeis com as plataformas porque estão habituados a usar, e aquelas pessoas que eu convido digitalmente porque eu não tenho forma de as pôr cá em casa ou de ir lá à casa deles, e digo assim, olha, vai aqui ao tabletop.com e depois eu ensino como é que se mexe. E eu ensino como é que se mexe, e não é assim tão fácil para quem nunca mexeu naquilo. E no final do jogo eu quero feedback sobre o jogo, e metade do feedback que a pessoa tem para me dar é: epá, isto é não sei o quê, porque eu não consigo rodar bem a carta, eu demorei não sei o quê. E, ou seja, metade do feedback, seja positivo, neste caso é mais negativo do que positivo, tem a ver com o facto de não saber mexer na plataforma. Para além de eu ter gastado tempo a explicar como é que se mexe na plataforma. Portanto, também existe esse obstáculo que na mesa não tens. Excelente ponto. E assim, eu não quero que isto era fácil, este episódio dar 3 episódios, já não digo 2, digo mesmo 3 episódios, principalmente com um convidado como o Orlando. Mas há um ponto que eu acho que o Orlando levantou e depois nós não abordamos, e acho que era importante nós falarmos, que era o pitch. O que é esse pitch? O que é pegar num jogo que, ok, já passou por alguns testes, passamos por estas coisas todas, digital ou físico, e já estamos no momento onde sentimos que temos alguma coisa boa nas mãos, e agora isto pronto, é só potencial ainda, não é? Isto não está nada materializado, ainda vamos ter que fazer disto alguma coisa. E tu falaste das editoras como um passo importante no processo, se calhar até já estávamos a trabalhar no início, podemos até não estar. Como é que nós, seja no início, mais a meio, mais com uma coisa já materializada, o que é esse pitch para a mesa, neste caso até Bruno e Orlando, se querem partilhar alguma parte, o que é para vocês, como é que vocês veem essa parte? E para quem nos está a ouvir, que tipo de
lições ou ideias podemos partilhar com esta malta? Orlando, força. O pitch é realmente uma coisa complicada, mais o timing em si do que propriamente o próprio pitch, porque o próprio pitch pode ser feito de várias formas. Podes fazer uma sell sheet e enviar numa página A4 em que descreves o jogo e os pontos fortes do jogo com umas duas imagens e envias para editores. Se tiveres confiança com editores, podes inclusive encontrá-los em convenções, que é uma coisa que eu sei que os editores portugueses estão abertos a fazer isso, se vocês os contactarem para eles para fazer um pitch numa convenção. O mais complicado, acho eu, no pitch é saber o timing correto para fazer o pitch e a quem fazer o pitch, e são duas coisas importantes. O timing, porque para se fazer um pitch o jogo não precisa estar completo, é logo a primeira coisa, mas o jogo também não pode estar cru. Portanto, é quase como para uma questão culinária. Já no outro episódio estavas a falar dos bifes, não é? Quem é que vocês queriam, bem passados, mal passados? Portanto, voltando a fazendo esse flashback, é um bocado como isso, não é? Tu não o queres muito cru, mas também não queres passado demais, porque se tu também fores passado demais, se calhar o editor também pode pensar: eu até ia mudar o tema aqui, mas isto está tão avançado que eu nem sequer vou sugerir mudar o tema, e então vou passar, vou dizer que não, porque em muitos casos, não é? Porque pode acontecer que tu fazes um pitch ao editor e o editor tem um tema em mente que achava que se encaixava bem ali e quer fazer um jogo sobre esse tema, e se calhar até tem um ilustrador perfeito para fazer aquilo. E tu só tens que estar, se calhar, receptivo a adaptar o tema ao mecanismo, no caso em que o jogo permita isso, digamos assim. Mas se o jogo estiver muito avançado, já estás numa fase de desenvolvimento que se calhar isso já não consegues fazer isso de uma forma subtil, não é? E portanto pode haver isso. Depois outra coisa é saberes também quem é o target do teu pitch. Tu tens que também tentar perceber qual é o portfólio das editoras. Por exemplo, eu posso dizer, se tu fores fazer um pitch à Mebo, se fores fazer um pitch à Pitágoras, não podes levar um jogo com a complexidade do Vital, porque são jogos que não vendem no mercado, no mass market nacional, que é por onde essas duas editoras apontam, se elas quiserem sobreviver a nível de vendas cá dentro. Portanto, tens que também saber que tipo de jogos é que tu estás a fazer o pitch, da mesma forma que se tu fores fazer um pitch, sei lá, à Spielworks, não podes ir fazer um pitch do jogo do My Little Pony em uma coisa familiar, porque não é o tipo de coisas que eles não vão publicar. Eles são mais de nicho, são mais de... Portanto, tens que saber sempre ter um bocado, e esse trabalho de pesquisa é também importante. Porque até podes quebrar pontos com uma editora que provavelmente no futuro até podia receber um outro pitch de ti, se tu lhe fores propor uma coisa completamente descabida àquilo que eles enviam. Não há nada mais frustrante, suponho, para um editor receber aqueles e-mails standard que é: olá, o meu nome é não sei quantos e tenho um jogo que eu acho que se insere perfeitamente no seu catálogo, e depois o gajo vê o jogo e diz: não tem nada a ver com o nosso catálogo. É quase como um pequeno insulto dentro do e-mail. Portanto, eu acho que as duas questões fundamentais são essas, que é a cozedura da coisa e para que mesa é que tu vais levar o bife. muito boa analogia. Não vais levar um bife para uma mesa vegan, digamos. Exatamente. Assim. Portanto, já sabes o que vai acontecer. Tem que ser tofu, tens que levar. E tu, Bruno, alguma mensagem que deixavas na nossa vida? Sim, bem, o Orlando, com muito mais experiência do que eu, disse tudo, e eu vou só acrescentar mais algumas coisas que têm mais a ver com a minha experiência, e também tem a ver agora, se calhar, também por estarmos numa pandemia e ser difícil encontrarmos esses ditos editores em convenções, porque elas não existem. Eu senti que fazer um pequeno vídeo de como se explica o jogo, mas um pequeno vídeo ajuda. Ter o jogo no Tabletopia e de pôr mesmo lá o link ajuda também, e ter um livro de regras que esteja pelo menos perceptível. Não estou a dizer que tem que ser já um livro de regras final, mas que dê para perceber como é que o jogo se joga. E se tiver um vídeo ajuda ainda mais, e isso quebra algumas barreiras para alguns editores. Mas voltando aqui atrás a um assunto que até foi o Orlando que falou, que era o gatekeeping, que ainda existe entre os designers portugueses. Eu acho que existe,
mas não acho que seja só se calhar cá em Portugal. Eu acho que existe um pouco por todo o mundo, mas também se pesquisarmos encontramos a informação. É preciso saber onde é que ela está e muita gente não sabe onde é que ela está. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu quando quero fazer o pitch às empresas, eu quero chegar ao máximo de editoras possível. Eu não sei quais são os mails, eu sei quais são as editoras, há muitas que eu não conheço e até vou descobrindo, mesmo que sejam pequenas. Eu quero é que o meu jogo chegue lá, porque eu quero é que o meu jogo seja editado, não é? Como é que eu vou chegar a esses mails? Porque há mesmo editoras que dizem que não estão a aceitar submissions, não estão a aceitar ideias, há outras que dizem que sim, há outras que não têm essa informação, mas onde é que eu descobri esses mails? A quem é que eu envio? Eu não quero enviar só a 5 ou 10 pessoas, porque essas 5 ou 10 pessoas se calhar não me vão responder. Eu preciso enviar a 100 para se calhar 5, ou melhor 10 verem, lerem o meu mail e se calhar daquelas 10, 5 respondem e daquelas 5 dizem, 4 dizem que não e se calhar um é que diz que sim. Existe, e no meu caso aconteceu, eu tive que pagar uma conta Patreon por um compêndio, que é uma associação de pessoas conhecedoras do hobby que puseram uma base de dados com mails de editoras para onde enviar estes pitches, em que eu, em vez de ter se calhar 20 ou 30 editoras que eu facilmente consigo descobrir, eu passei a ter 100. Estás a perceber? Mas isto está fechado, eu tive que pagar e não sei quase como é que eu fui lá, tive que pesquisar muito e entretanto bati conta. Acho que é o Cardboard Edison, acho. É exatamente, pronto. O Orlando sabe então do que é que eu estou a falar e aquilo deu-me uma ajuda brutal, porque eu cheguei a editoras que eu nem sabia que existiam, porque têm jogos muito obscuros, mas no momento em que eu sou ainda muito amador e só quero é tentar chegar lá, obviamente que eu já tiver conhecimentos abrem-se portas, mas neste momento eu sou um amador que quer chegar a qualquer sítio. Obviamente que tem que haver match entre a linha editorial e aquilo que eu estou a fazer, mas quando assim então é mais limitado ainda, porque aí tenho que eliminar várias editoras, mas eu quero chegar a mais e eu tive que pagar para ter essa base de dados. Porque é que não existe alguém que ajuda, que torna isso acessível e disponível para toda a gente de forma grátis? Não sei se é este percurso que o designer tem mesmo que percorrer para lá chegar, mas até nestas coisas é curioso o que o Orlando está a dizer, aquilo que eu agora estou a sentir e que se calhar alguns vão sentir, porque eu acho que não é do nada que isto vai mudar. Por isso é que eu lanço mais uma vez o apelo para criarmos uma associação com o pessoal que esteja interessado em criar. Eu posso partilhar todos os contactos que eu, de forma bastante complicada, tive que chegar lá, alguns deles enviando e-mails e depois recebendo aquelas mensagens de que este e-mail já não está disponível. Eu por acaso descobri o Cardboard Edison, mas acabei nunca por pagar esse extra, porque de certa forma sentia que eu percebo porque é que eles pediam dinheiro por aquilo, porque é de facto um compêndio, parece interessante, mas ao mesmo tempo estamos num site em que está a disponibilizar recursos para possíveis designers, então pareceu-me ali e então tentei criar a minha própria base de dados que eu posso partilhar com quem quiser. Portanto, não tem 100, tem para aí 20, mas já é o início. Claro. Eu digo-vos uma coisa, eu à parte de estar a tirar notas aqui para mim, estou a tirar notas para a DICE, porque acho que esta conversa foi, espero eu, extremamente interessante para quem nos esteja a ouvir e que esteja se calhar a passar por alguma destas barreiras e a tentar superá-las e se inspirar um pouco nesta conversa e nas vossas experiências, mas acima de tudo acho que estamos aqui a chegar à conclusão que há coisas que nós podemos fazer melhor e bem, voltamos àquela máxima que estávamos a falar no início, né? Se há aqui uma coisa que é preciso fazer, então se calhar temos que ser nós a fazer. Adorei a energia, malta. Muito obrigado, Orlando. Vamos avançar para a nossa rubrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos Cada Um Que Falar. O momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico de hoje. Por isso hoje vamos falar não de 3, mas sim de 4, graças ao nosso convidado, também vai trazer um jogo para nós, sobre o tema criar e testar jogos de tabuleiro. Orlando, como convidado, claro que te vou dar aqui as chaves para abrir aqui a porta da nossa rúbrica. E que jogo trazes-te para nós hoje? Eu ia trazer o container, tendo em conta a nossa produção sobre o canal de Suez, mas não conseguia encaixar muito bem com a questão do game design.
Não, eu trago o Gaia Project, que é um dos meus jogos preferidos, está no meu top 3, se calhar vai ficar lá durante muito tempo, porque acho que é um jogo, e refletindo um bocado sobre o tema que tivemos a falar, é um jogo que reflete também uma evolução em termos de game design, porque é um jogo que foi baseado num jogo brutal, que eu também adoro, que é o Terra Mística, e que eu acho que é a prova de que quando um jogo chega à comunidade e o jogo é jogado por muitas pessoas, consegue-se perceber os pontos fortes e os pontos fracos desse jogo, principalmente quando é um jogo extremamente adorado. E o facto de que os designers do jogo pegaram nesse feedback e criaram um jogo que, no meu entender, para outras pessoas não, mas no meu entender, melhorou muitas coisas do jogo. E estamos a falar de quê? Eu não vou explicar o jogo em detalhe, portanto, o Gaia Project é uma nova versão do Terra Mística, digamos assim, com mais condimentos adicionados. O Terra Mística era sobre umas fações no mundo fantasioso. O Gaia Project é no espaço, também com 14 fações diferentes, que é logo algo que os dois jogos têm em comum, que é a enorme rejogabilidade que eles têm devido ao facto de cada fação comporta-se de forma diferente. O Terra Mística é um jogo que tinha um tabuleiro estático, digamos assim, o mapa era o mesmo, e isso acabava por ser de certa forma um problema, porque quando os jogadores já eram experts no jogo, havia já uma série de jogadas iniciais que eram quase standard, e isso era também um problema para os jogadores que eram menos experientes, que os jogos podiam ser cortados facilmente por jogadores mais experientes, e lá está, era um jogo muito mais cutthroat. E o Gaia Project veio resolver um bocado isso, criando com um tabuleiro que é randomizado, digamos assim, no início. É mais difícil teres uma estratégia que tu podes seguir desde o início. Outra coisa que o Gaia Project fez foi que criou alguns elementos que alargaram um bocado, soltaram o jogo, não tornaram tão apertado, digamos assim. E se algumas pessoas, e eu também acho que por vezes um jogo ser apertado acaba por ser uma qualidade num jogo, muitas vezes, às vezes pode ser um detrimento maior do que uma qualidade, tendo em conta determinadas situações. E quando o nível de experiência dos jogadores varia, nesse caso poderia ser um problema. Quais é que são o que eu acho que houve uma grande evolução entre os dois jogos? Por exemplo, o Terra Mística tinha umas faixas de culto, que eram umas coisas um bocado abstratas, em que os jogadores iam sumindo nestes tracks e iam ganhando poder extra, desbloqueando diversas coisas, mas era tudo muito, muito abstrato. E o Gaia Project pegou nessas 4 faixas de culto e transformou-os em 5 faixas de chamado research, em que são ligadas a aspectos do jogo. Ou seja, eles conseguiram ligar mecanismos do jogo, como a que distância é que tu consegues colonizar um planeta, passa a ser uma dessas faixas. Quanto é que tu recebes de um determinado recurso, passa a ser uma dessas faixas, e por aí fora. O que fez com que mecanicamente o jogo ficasse mais integrado, e esse aspecto que era um bocado à parte, digamos assim, no Terra Mística fosse de certa forma resolvido, digamos assim. Depois tem a ver, tal como eu disse, a questão da rejogabilidade. O Gaia Project aumentou ainda a rejogabilidade do jogo, porque o Terra Mística já tinha 14 fações, mas o jogo tinha sempre os mesmos objetivos finais, digamos assim. No final do jogo, durante as 6 rondas tu marcavas, havia uma randomização de determinadas coisas que tu podias ganhar pontos em cada ronda, mas ao final do jogo tu ganhavas pontos pelos teus settlements, e tu ganhavas pontos pela posição que tu estavas nas faixas de culto. Portanto, era uma pontuação estática. E o Gaia Project, para além das tais coisas que tu podes ganhar pontos durante as 6 rondas durante o jogo, tens também 2 objetivos finais que são randomizados também. Ou seja, cada jogo pode levar a estratégias diferentes. Pode haver um jogo em que os jogadores sejam incentivados a fazer federações, pode haver um jogo em que os jogadores sejam incentivados a colonizar planetas Gaia, ou outros jogos isso não acontece. Portanto, existe mais um sabor que é adicionado ao jogo, para além de que o mapa é modular e, portanto, quebra um bocado aquilo que eu disse de haver estratégias logo pré-definidas de base. Para além disso, o jogo adicionou também um joker, que são os tais planetas Gaia, e lá está, para quem não conhece Terra Mística, o Terra Mística tinha um conceito base, que é: tu só podias construir as tuas construções em terrenos que fizessem parte da tua raça, digamos assim. Se tu eras a raça que vivia na floresta, só podias construir os teus terrenos na floresta, e todos os outros terrenos que não fossem floresta tu tinhas que os terraformar para serem floresta. E
consoante a dificuldade, ou seja, é mais difícil transformar um deserto num lago do que propriamente transformar uma floresta num pântano, digamos assim. E então o nível de terraformar era cada vez mais difícil e havia um custo no jogo para conseguir isso. E esses planetas Gaia permitiram, de certa forma, haver um planeta que pode ser partilhado por todos, digamos assim, basta os jogadores fazerem isso, e que funciona quase como um joker que basicamente te permite, de certa forma, se tu fores cortado, que era o que acontecia algumas vezes no Terra Mística e já não conseguias expandir com os teus settlements, os planetas Gaia são quase como um joker que te permite, de certa forma, evitar esse constrangimento de que, ups, já não tenho aqueles planetas ou aquele tipo de terreno que eu queria colonizar à minha volta, estou completamente cortado. E para além disso, por exemplo, o jogo tem um mecanismo muito interessante que já o Terra Mística tem, que é a questão do poder. Tem uma espécie dos três esferas de poder onde tu vais movendo estes tokenzinhos de poder que tu vais ganhando durante o jogo e que te dão um boost, podem dar ações boost durante o jogo, são bastante poderosas quando tens um determinado número de poder na terceira esfera, digamos assim. Depois esse poder é gasto e novamente tem que começar um círculo. Só que esse poder no Terra Mística é muito estático em todas as fações, digamos assim. Tu praticamente não tinhas possibilidade de ganhar mais poder durante o jogo de adicionar discos novos ao teu poder. Tinhas que andar sempre a reciclar o mesmo poder. Enquanto que o Gaia Project veio introduzir também alterações nisso, que eu acho que é também interessante. A própria gestão das fações passa a ser diferente. E por fim, eu peço desculpa estar-me a alongar tanto, porque eu adoro jogar, acho que senão. Por fim, eu acho que o Terra Mística não funcionava bem a 2 jogadores. E o Gaia Project funciona bastante bem a 2 jogadores. Para além de que o Terra Mística era um jogo de 2 a 5, acho que eu não vejo a vantagem de jogar Terra Mística a 5. Acho que o jogo torna-se extremamente longo e pode ser penoso para 2 jogadores se começarem a ser cortados cedo. O Gaia Project é só até 4, funciona muito bem a 2 e tem um dos melhores modos solos que existe nos jogos de tabuleiro. Foi desenvolvido pela Automa Factory, que fez vários modos solo para a Stonemaier. E é brilhante. É brilhante porque eles conseguiram incorporar os pontos fortes de cada facção e conseguiram sintetizar. E eu não acho que o modo solo seja tão complexo, tendo em conta tudo aquilo que ele alcança no jogo. E só para finalizar, porque é que eu gosto tanto do Terra Mística, mas mais do Gaia Project? Acho que são dos jogos complexos que têm um melhor rácio entre a quantidade de regras e a quantidade de opções que podes fazer no teu turno. Não acho que sejam jogos muito complexos de todo em termos de regras, mas são jogos que fritam o cérebro de uma forma brutal. Já para não falar que tu tens 14 raças diferentes. E da próxima vez que jogares vais seguir uma estratégia completamente diferente. E para tu conseguires dominar uma raça, se calhar tens que jogar 3 ou 4 partidas com ela. Agora multiplicas por 14. Tens para além de todas as condições do setup do jogo, tens uma rejogabilidade quase infinita. Pá, Orlando, muito obrigado pela partilha, espetacular, e vê-se mesmo que estás apaixonado pelo jogo e é uma partilha sentida e com muito boa experiência. E vai, só ia comentar que eu acho incrível como criadores conseguem pegar num jogo que já é bom, já está produzido, não foi só lançar o jogo, já foi muito testado e depois, por causa da comunidade toda e feedback da comunidade, conseguir construir uma coisa ainda melhor para a comunidade. Pá, isso para mim são sempre histórias espetaculares, foi uma excelente partilha, muito obrigado. E vou passar aqui a palavra ao Bruno para poder trazer que jogo então trouxe para nós hoje. Antes de dizer o nome do jogo, vou começar ao contrário. Vou dizer que o jogo é de 1 a 4 jogadores, foi criado em 2019, a editora é Mebo Games. O artista / ilustrador é o Luís Levi de Lima e o jogo é do nosso ilustríssimo convidado Orlando Sá. É o Porto. O Porto, devo dizer que é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que eu diria que é familiar. É o simples o suficiente para ser familiar, mas eu acho que tem estratégia também suficiente para que os gamers gostem de o jogar. E é isso que me fascina muito neste jogo. E corrige-me, Orlando, se tu nasceste no Porto ou és do Porto? Nasci em Vila de Conde, mas estudei no Porto. Ok, é porque eu acho que se nota que há um carinho muito grande, até na ilustração,
pelo Porto. Para quem não conhece, veja a capa, veja o tabuleiro, porque existem pormenores deliciosos na ilustração de símbolos que são da cidade. Dá uma vibe muito pitoresca da cidade. Eu acho que é fantástico em termos de ilustração. Em relação ao jogo, gosto bastante. O que é que eu gosto do jogo? O jogo é um jogo de construção de edifícios residenciais na zona ribeirinha do Porto. Se eu tiver a dizer alguma coisa que não corresponde à verdade, Orlando, é só falares. E aquilo que fazemos é tão simples quanto isso. Nós temos umas cartas em cima da mesa que são coloridas, acho que são 5 cores diferentes. Podemos tirar as cartas que quisermos, desde que não passemos um limite de valor de 3, porque as cartas têm um valor de 1, 2, 3, e eu posso ir buscar, por exemplo, 3 cartas de 1, ou ir buscar uma carta de 3, ou ir buscar 2 cartas, uma de valor de 2 e outra de 1, só não posso exceder o valor de 3. E isto abre muitas possibilidades, porque as cores também têm muita importância. Eu só posso fazer uma coisa: eu vou buscar cartas, ou gasto cartas para construir edifícios. E depois existem algumas regras na construção, algumas limitações que tornam o jogo tático, mas eu, à medida que vou construindo edifícios, e eu, quando construo, gasto cartas, em que uma das cartas eu vou ter que ter em conta o valor da carta, e a outra carta vai valer é a cor. Portanto, também tem muita importância, e quando eu vou buscar as cartas, fazer esse tipo de planeamento, e esse planeamento também tem que ter muito a ver com o que os outros jogadores estão a fazer. Tem a ver também com uma coisa que eu adoro, que são objetivos de final do jogo. Não sei se chamam contratos ou objetivos que são virados para cima, que são comuns a todos os jogadores, que eles podem ir fazendo, e à medida que vão fazendo, vão saindo do tabuleiro. Eu gosto muito destas nuances nos jogos, sobretudo pontos no final do jogo, objetivos. Sabem que eu adoro estas coisas, e este jogo tem isto. As pontuações são feitas não só de forma vertical, mas também de forma horizontal, através das adjacências. Eu posso construir aproveitando a construção já feita de outros adversários, e o que eu acho isso também espetacular. E a parte tática que eu acho que é muito interessante, que é quando, por exemplo, eu começo um edifício, existem alguns tiles de pontuação que eu vou ter que colocar em zonas que ainda não estão construídas, mas que vão pontuar quando o teto for construído. Existem várias peças de teto, e à medida que elas forem sendo colocadas, que é quando os edifícios estão construídos, totalmente construídos, é assim que se expleta ao final do jogo. Isso depois vai depender do número de jogadores que estão a jogar. É um jogo, como eu vos disse, é familiar, porque é simples em termos de regras, é muito fácil de explicar, muito fácil de perceber. Eu já pus o jogo muitas vezes à mesa com gamers, com pessoas que nunca jogaram jogos de tabuleiro. Toda a gente gostou do jogo. É bastante rápido. Eu acho que em 45 minutos consegues uma partida de 3, 4 jogadores. Talvez pode estender para 1 hora, mas acho que é uma duração razoável para um jogo deste tipo. Mas também tem a parte tática estratégica que eu acho que é bastante interessante. Eu gosto muito do jogo. Estás de parabéns, Orlando. Fui surpreendido. Eu acho que não foi o teu primeiro design, acho que já tinhas feito um print and play. Não sei se também é o segundo, mas era o segundo. Exatamente. E eu fiquei surpreendido, porque acho que entraste com toda a força. Gostei bastante do jogo. Acho que a Mabel também está de parabéns, porque deve ter tido muito input em relação não só à arte, mas ao desenvolvimento. Mas eu acho que está tudo muito bem interligado, e como eu disse, eu acho que existe mesmo uma preocupação em mostrar o carinho do designer pela própria cidade. Posso estar enganado, se estou enganado, fizeram-no de uma forma que pareceu que foi assim, mas recomendo. Porto, do nosso ilustríssimo Orlando Sá e da Memo Games. Era esta a surpresa, por isso é que eu não estava a querer dizer o nome. Acho que fomos todos apanhados de surpresa. Se me permite só uma coisa, claro, quando eu referi que é muito importante para um designer, quando a dar os primeiros passos, tentar trabalhar como editora, o Porto é o exemplo disso. Há muitos aspectos do jogo que foram muito afinados, algumas subtilezas que foram adicionadas com o trabalho da editora, e é por isso que o melhor conselho que eu posso dar a quem está a começar é, se tiver a oportunidade de trabalhar com uma editora que já está consolidada no mercado, é algo que vai enriquecer o designer no processo. Vai não só enriquecer o jogo, como vai dar outra bagagem ao designer também. E a Mebo, a grande parte do sucesso do jogo também está claramente relacionado pelo trabalho de desenvolvimento que a Mebo fez no jogo.
Muito bem. Espetacular. Pá, eu sou do Porto, também Orlando, adoro o Porto, e sou do Porto e consigo também rever a paixão pelos pormenores lindos da arquitetura, não é? E de espírito, o espírito do Porto, no fundo, está naquele tabuleiro e naquele jogo. Importa referir um ponto, hein? O dragão que está no tabuleiro de jogo está relacionado com o brasão da cidade. Exatamente. E não com o clube de futebol. Por acaso também tem um dragão também ligado à mesma coisa. Que o clube de futebol foi buscar o dragão ao brasão da cidade, que já o brasão foi adicionado depois de... Já estou a aprender qualquer coisa. Quando a Invicta, quando passou a ser chamada Invicta por ter sobrevivido ao cerco, depois o rei deu ao Porto a instituição do dragão, que depois, durante o Estado Novo, foi retirado da maior parte dos edifícios da cidade, porque era considerado um símbolo liberal, digamos assim, e apenas em alguns edifícios na cidade de Porto é que o dragão continua no brasão ou em alguns pontos. E depois o clube mais tarde não, isto já foi durante o Estado Novo, o clube já tinha o símbolo, mas o clube inspirou-se no símbolo da cidade, só que já não aparece tanto e as pessoas associam só ao clube de futebol. Já aprenderam e foi gratuito, hein? Esta foi de borla. Muito bom, muito obrigado. E assino por baixo do que o Bruno disse. Parabéns, Orlando, o jogo está espetacular. Muito obrigado. Miguel, e tu? Que jogo trazes tu para nós hoje? Nós estávamos a falar de jogos da Mebo e, portanto, eu vou continuar no tema. E então eu vou trazer um jogo de 2 a 4 jogadores que foi pensado, criado pelo António Sousa Lara e publicado pela Mebo Games, que é o Carrossel. E eu trouxe este jogo porque eu lembro-me claramente que nós o ajudámos a testar. E foi uma experiência muito engraçada de testar o jogo e de participar ativamente não na construção, mas na fase de testes do jogo e mesmo depois em dar feedback sobre a PlayStation, não é? E até dar algumas sugestões de melhoria que eu, se não me engano, acho que houve uma ou duas que depois até foram incorporadas, não sei se te lembras, sim. Portanto, o que é o Carrossel para quem não conhece? É um jogo em que tematicamente somos donos de um carrossel e queremos satisfazer o máximo de clientes que nos entram pela porta ou que nos chegam ao carrossel. E então cada jogador tem à sua frente um determinado número de clientes que têm pedidos, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho um cliente que quer andar num golfinho, o outro quer andar num tigre, o outro quer andar num dragão, por exemplo. O golfinho é o único que não existe. Pois não. Eu peço desculpa. Acertaste nos outros. Não há um golfinho, mas há um cisne, que isso eu lembro-me. É verdade. Eu lembro. Mas pronto, água. Desculpem. Uau! Esforçaste muito agora. Água, desculpem. Ganda stretch. Enfim, voltando ao jogo, temos clientes que querem andar em determinadas atrações, em determinados animais, vamos dizer assim, e então o nosso objetivo é temos uns tiles e que vamos colocando os tiles no tabuleiro. E a beleza do jogo, ou parte da beleza do jogo para mim, é que o tabuleiro roda e vai rodando, e portanto a peça que eu estou a pôr pode não servir para mim, mas pode servir para o jogador à minha esquerda ou para o jogador na outra ponta da mesa, porque vai rodando, ou então se calhar até vai servir para mim quando voltar a mim, mas eu nunca sei. E portanto, para mim é a parte que me leva a dizer, sim senhor, está aqui. Não é uma coisa diferente, obviamente, porque já foi feita noutros jogos, mas é essa mecânica e é essa dinâmica que me leva a dizer que eu gosto bastante do jogo por causa disso. Porque eu estou a construir para mim, eventualmente. Eu ao princípio do jogo eu não estou a construir para mim. No início do jogo eu estou a pôr um tile porque eu tenho que pôr um tile, mas eu sei que daquilo não vai dar para mim, aquilo vai dar para o segundo ou para o terceiro, não sei. E portanto, como aquilo vai rodando, se calhar
eu estou a dar pontos, não estou a dar pontos, mas posso estar a dizer, ok, isto só vai ser resolvido por alguém daqui a 2 ou 3 turnos, não é? E para além disso, eu acho que também temos uns objetivos de final do jogo, se não me engano. Exatamente. Eu acho que sim. Sim. E pronto, e basicamente é um jogo que, apesar de ser um jogo mais leve, mais simples e que se encaixa também dentro do segmento familiar, aliás, como a maior parte dos jogos da Mebo, mas é um jogo que tem bastante estratégia, tem ali bastante sumo e bastantes decisões e que eu acho que também é uma boa sugestão para quem não conhece. Sem dúvida, e eu estou-me a lembrar de algumas sessões, Miguel, que nós fizemos. Nós começamos a testar esse jogo em particular bastante cedo no desenvolvimento do jogo. E deu-me um gozo, um abraço para o Gil Dourei já agora, que andava a falar connosco à noite a jogar o jogo, o protótipo, e lembro-me, e já agora um abraço para o António também, porque o António Sousa Lara estava de vez em quando a ser chateado às 10 ou às 11 da noite, no meio de uma sessão de jogo. Sim. Para, olha, esta malta está aqui a fazer uma coisa muito estranha no jogo, isto tudo, como é que é, está para fazer, como é que está esta versão das regras agora, e não sei o quê, e nós andamos a fazer muitos testes, muitos giros. Um abraço pelos dois, e são umas boas memórias que tu trouxeste agora, pelo menos para mim, que me lembro bem de andar a testar esse jogo bastantes vezes. E pronto, e agora chegou a minha vez de trazer-vos um jogo. Eu trago-vos um jogo relativamente recente que também recentemente estive a jogar e que gostei bastante da história. É o Red Rising. O Red Rising foi lançado 2021, foi lançado há pouquíssimo tempo. É do Alexander Smith e claro, do Jamie Stegmaier, da Stonemaier Games. Um jogo de 45 a 60 minutos, 1 a 6 jogadores. O próprio Orlando estava a falar do Automa Factory, que também fez a versão um jogador deste jogo. Ainda não joguei a versão do solo, mas isto tem uma parte engraçada que por acaso nós não falamos no episódio, mas que eu vou trazer para aqui, que é a questão de começarmos um jogo inspirado no tema. Porque este jogo, o próprio Jamie partilhou isto e eu gostei muito de ler a história dele sobre isto. Que ele inspira-se, este jogo é completamente inspirado no universo distopiano do Red Rising, que é um livro, basicamente uma série de livros do autor Pierce Brown. Pronto, são vários, são o Red Rising, o Golden Sun, o Morning Star, o Iron Gold e o Dark Age. Ele criou esta saga, vamos dizer assim, uma série de livros, toda à volta deste mundo, com uma humanidade fracionada em classes, com fações divididas por cores, que representam quase casas, no fundo, não é? Tribos de pessoas que, no fundo, são uma classe de pessoas que estão mineiros ou que têm um propósito, no fundo, na sociedade já pré-estabelecido. Porque é muito comum neste tipo de literatura distopiana, de um futuro distante, onde as pessoas, por alguma razão, ficaram fracionadas nesta. E aqui as cores são representativas disso, em N personagens. E o Jamie disse uma coisa muito engraçada quando partilhou, que isto era o jogo que ele sempre quis criar, porque ele era apaixonado neste caso pelo autor e por este mundo que ele tinha criado. O autor não era muito conhecido até há pouco tempo, começou a ficar mais conhecido. Ele chegou a tentar fazer um filme, depois do filme ele voltou a receber os direitos, agora está a tentar fazer uma série do Red Rising, mas o universo é muito completo. E ele disse, estou à procura de criar um jogo, ou teve muito tempo à procura de criar um jogo à volta deste tema. Por isso, na realidade, toda a mecânica e tudo faz todo sentido no tema. Mas é engraçado que ele começou ao contrário, ele não começou pela mecânica, ele começou pelo tema. Ele disse, eu tenho este tema, destas frações todas, que têm todos os objetivos, um montão de personagens. Ele arranjou os direitos para fazer o jogo, porque já agora o jogo, completamente, são os personagens dos livros, é tudo igual. Eu ainda não li os livros, mas fiquei muito curioso pela história dele, então fui ler sobre os livros. Por isso eu tive a estudar um bocado o que era o universo, o que eram as frações e tudo. E depois, quando joguei o jogo, reconheci isso tudo. Reconheci as frações, reconheci o sentido da mecânica do que é que cada
os recursos, o que é que pontuamos, como é que estamos a fazer. Tudo isto fez sentido dentro do tema. E é engraçado ele ter feito o caminho todo ao contrário. Ele nem criou o tema até foi criado. Ele arranjou os direitos de um tema, de alguma coisa que ele estava bastante apaixonado, e encontrou um montão de mecânicas que todas juntas fazem todo o sentido neste jogo. Já agora, é claramente um jogo altamente temático, mas e com uma mecânica extremamente rápida. Eu fiquei ultra impressionado. Ainda há pouco tempo estava a jogar com o Miguel o jogo e fiquei ultra impressionado com a rapidez com que o jogo tem. Eu já tinha aprendido as regras, ainda não tinha experimentado o jogo. Tivemos a jogar 4, o jogo dá para 6. Eu acredito mesmo que o jogo a 6, e já agora não digo isto muitas vezes, que o jogo a 6 jogadores vai ser rápido, ok? Não me parece que seja um jogo muito demorado. Agora, pronto, também estou curioso de ver como é que isto funciona a solo, porque pronto, realmente na Automa Factory faz coisas muito boas e estou altamente curioso. Mas é isto. Red Rising da Stone Meyer Games, o último lançamento deles que eu vos trago para hoje neste tema dos jogos, de criar e testar jogos de tabuleiro. E é todo o tempo que nós tínhamos. Se estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. Resta-me fazer-vos a pergunta: vocês estão a criar o vosso jogo? Estão a pensar criar o vosso jogo? Gostaram das ideias que falamos aqui, das recomendações e todo este brainstorming que tivemos aqui a fazer? Têm alguma dúvida e gostavam de partilhar ou pedir ajuda ou tudo? Então, tenho que vos dizer isto. Falem connosco. Estamos aqui para vos ajudar. Já agora recebemos um feedback fantástico do Luís Oliveira, já agora um abraço para ele, que referiu que de vez em quando é um bocado confuso onde é que podem falar connosco para comentar o podcast e tudo. Então, com base nesse feedback, temos na descrição aqui do podcast o link para um grupo de Facebook da DICE Cultural, para o WhatsApp da DICE Cultural. Podem então ir lá, temos lá a comunidade. Vamos focar então os comentários nesses pontos, vamos dizer assim, online, nos sítios online, e vamos então todos juntos criar mais buzz à volta do podcast. Por isso fiquem aí, vão à descrição e vão conseguir encontrar todos os links para a DICE Cultural, para todo lado, mas foquem-se, se quiserem, então nestes dois, e nós estaremos lá para vos responder. Claro está, também podem-nos fazer chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org. Mandem-nos o vosso feedback e as vossas ideias, nós teremos muito gosto em receber. Não se esqueçam então, se gostaram deste episódio, de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa extremamente agradável. Foi sem dúvida mais um episódio que passou o teste, não é verdade? Sim, sem dúvida. Obrigado. É uma honra fazer isto convosco. Obrigado. E claro, um obrigado muito, mas muito especial e enorme ao nosso convidado de hoje, Orlando Sá. Muito obrigado pela tua partilha. Enriqueceste esta conversa de uma maneira incrível. Perspectiva, experiência, conhecimento. Foi tudo check. Foi espetacular, Orlando. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer porque vocês são companhia constante durante a minha semana de trabalho. Sempre que há podcast costumo ouvir. Quando não ouço, normalmente costumo ouvir depois uma ou 2 semanas depois, 2 seguidos. Portanto, e devo dizer que o vosso podcast tem imensa qualidade, e para mim é também um privilégio estar aqui a partilhar este tempo com vocês. Eu também, para mim, podia ficar aqui mais umas horas a falarmos disto, porque acho que a conversa com vocês é sempre interessante. Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback e pelo apoio. É sem dúvida um tema para voltar mais a fundo em alguns pontos, que ficou muita coisa por dizer, sem dúvida. Deixa-me só acrescentar um ponto. Orlando, vê-se mesmo que tu ouves o podcast, porque tu começaste o episódio a dizer olá Marco, olá pessoal. Já é marca. Eu tive a treinar isso, para não me esquecer especificamente disso. Tem aqui um post-it colocado aqui de lado. E com o tom certo. Sim. Isso é que é parte difícil. Fantástico. Isso já se tornou quase a nossa frase registada de início do podcast, que é olá Marco, olá pessoal. E pronto, e quando entraste foi a cadência. Exato, foi espetacular, porque tu entraste também. Olá Marco, olá pessoal. Olha, muito bom. É como se já pertencesses aqui já desde o início. Já passei a praxe. Muito obrigado. Completamente.
Ai, muito bom. Olha, só vou relembrar a todos que a Dice Cultural continua a lançar mais conteúdo em vídeo e escrito, que podem ser tudo seguido no site da Dice Cultural, dicecultural.org. Tem os links para tudo, Facebook, YouTube, Instagram, está tudo lá. E claro, para o nosso parceiro, meusjogos.pt, é o parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos. Todas as sextas, não se esqueçam que podem se juntar a nós no Discord para uma jogatana para terminarmos a semana em beleza, por isso estamos lá, juntem-se a nós, têm o link para o Discord aqui na descrição do podcast e claro, nós cá estaremos daqui a 2 semanas, como já é hábito, para mais um episódio. Neste caso vai ser sobre AP em jogos de tabuleiro e como diminuir ou eliminar isso, por isso não vão querer perder o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas a todos e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço.